Quero compartilhar com vocês um texto que está em Efésios capítulo 2, livro de Efésios, carta de Paulo a Efésios, a igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Pai, te agradecemos nessa noite pela tua palavra, porque podemos nos reunir como igreja neste lugar para cultuar o teu nome. Pedimos que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que nós saímos daqui edificados pela tua poderosa palavra, em nome de Jesus, amém. Havia um homem, ele estava por detrás de um balcão, ele olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilhavam quando viu um determinado objeto. Ela entrou na loja, pediu para ver o colar de turquesa azul. É para minha irmã, pode fazer um pacote bem bonito, diz ela. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto de dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse: isso dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, quero dar este presente para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ficará feliz com o colar, que é da cor de seus olhos. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho, fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho, desfeito, e indagou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou: mas a minha irmã tinha somente algumas moedas, o colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja. 2 lágrimas rolaram pela face emocionada da jovem, enquanto as suas mãos tomavam um pequeno embrulho. E nós teríamos como pagar o que Jesus fez por nós? Eu quero falar nessa noite sobre o tema salvos pela graça. O fato é que talvez alguém tivesse condições de pagar um colar caro, como aquela menininha não tinha condições de pagar. Mas o fato é que ninguém teria condições de pagar o preço pela sua salvação. Nenhuma pessoa sequer teria condições de pagar esse preço. A graça de Deus, pagando o preço pelos nossos pecados, significa um favor imerecido. Esse é um dos significados mais usados para o termo graça. Graça é um dom, é um presente de Jesus Cristo que nos é dado por meio da fé. Quando nós entendemos o que é a graça, isso faz o nosso coração ficar mais leve. Isso faz a gente ficar mais confiante. Porque a nossa salvação está associada à manifestação da graça de Deus, e não em relação àquilo que nós podemos fazer.
No texto que nós lemos diz que nós somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. E essa dádiva, esse favor tremendo, ele não vem de nós, mas é um dom de Deus. Esse favor, essa manifestação salvadora, ela não acontece por causa daquilo que nós podemos fazer, por causa das nossas obras, mas é por causa da graça, é por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo. Eu não sei se você entende o quanto isso é importante, o quanto isso é significativo. Mas a coisa mais importante neste mundo, da existência de uma pessoa, o fato mais importante na história de uma pessoa, é o momento quando ela é alcançada por essa graça salvadora. Por quê? Porque isso muda toda a sua história, toda a sua eternidade. O fato de sermos alcançados pela graça de Jesus Cristo vai determinar que nós iremos passar toda a eternidade na presença de Deus. Essa é a mensagem que mais deve ferver o nosso coração e alegrar. Por quê? Porque uma cura passa. Às vezes a gente se alegra e a gente deve se alegrar porque Jesus cura. Amém? Quem crê que Jesus cura diz amém. Quem crê que Jesus cura, mas só cura outra pessoa, você não. Tem gente que é assim, não é mesmo? A pessoa, ela, não, eu creio que Jesus vai curar, e Jesus vai e cura, mas ela mesma, às vezes não tem coragem nem de vir à frente e receber oração para cura, porque ela acha que com ela não vai acontecer. Tem gente que é assim. Jesus cura, e a cura de Jesus é uma bênção. Jesus liberta, e é muito bom sermos libertos. Porque uma pessoa que vive presa é a pior vida que alguém pode ter. Não ter liberdade, não ter o direito de se expressar, né? Não ter o direito de fazer aquilo que quer fazer. Porque uma pessoa que é escravizada pelo pecado, ela diz, você é crente, você não pode ir para a praia, Hoje em dia ninguém fala mais que crente não pode ir para a praia, né? Mas antigamente falava, tu não pode ir para a praia, porque tinha algumas denominações que não podia. Não pode jogar bola. Por que crente não pode jogar bola, irmão? Sabe por quê? Por causa do drible. Porque driblar é enganar o irmão. Você finge que vai para lá, o cara vai e tu volta. Jesus era contra futebol. Ele mandou jogar a rede ao mar. Falou para parar a bola. E o time dele parece que era Santos. Sede Santos porque eu sou Santos. Aleluia. Nós somos livres. Nós somos livres. A nossa vida não é uma vida ruim não, irmão. Apesar de ter alguns crentes com a cara que está tendo uma vida uma vida de chupar limão. Tem um crente assim, não tem? Está sempre assim, ó. Se alguém ri perto dele, ele... aquele ar de santo. Santo não, carrancudo. Que ser carrancudo não tem nada a ver com santidade. Nós somos livres. A nossa vida deve ser uma vida leve, porque nós somos livres. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela não ter liberdade. Existem países que são assim. A Coreia do Norte. Se você vai visitar a Coreia do Norte, para tu entrar ali, irmão, é um controle total. Eles controlam até aquilo que você filma e fotografa no teu celular e na tua máquina. Eles controlam os lugares que você pode ir. Coreia do Norte. Se a pessoa for pega portando uma Bíblia, seja em papel ou digital, ela vai presa na Coreia do Norte, porque não tem liberdade. Os canais de televisão, eles só passam aquilo que o Estado coloca para eles assistirem. Se alguém for descoberto por algum meio tecnológico acessando filmes ou programas de outros países, essa pessoa pode ser presa na Coreia do Norte. É um regime
que tem muita gente simpatizando no Brasil, regimes similares. Coreia do Norte é o mais aprofundado, mas nós temos similares como China, Cuba, Venezuela. A Argentina está entrando por esse caminho. O Brasil simpatiza com isso já há muitos anos. Eles são doidos para que esse regime seja implantado aqui. Por quê? Porque num regime assim, quem faz parte da cúpula do Estado vive arregado, com abundância, enquanto todo o demais da população vive na pobreza. Só recebem aquilo que o Estado concede. E normalmente é muito básico. Na Coreia do Norte, o país que eu estou citando, eles têm restrições até de energia elétrica. Quem decide quando que eles vão ter energia elétrica é o Estado. Porque o Deus desses países é o Estado. Todos eles são ateístas. Mesmo que eles não declarem, todos são ateístas. Porque faz parte da doutrina deles. O Deus é o Estado. Tudo para o Estado. O Estado é dono de tudo. Países assim não há liberdade. Por isso que é ruim. Por isso que as pessoas querem fugir. Elas saem a nado tentando ir para Cuba. Morrem afogados, são comidos por tubarão. Você não vê o contrário. Pessoas sair de Cuba, vai para os Estados Unidos. Você não vê gente indo dos Estados Unidos para Cuba, fugindo da liberdade. Ainda que a liberdade precisa ser bem administrada para não virar libertinagem. Porque o excesso de liberdade é libertinagem. E traz prejuízos. Viver uma vida de escravidão é muito ruim. É muito ruim. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela não ter liberdade para se expressar. Liberdade de fé. Liberdade para ir para outros lugares. Lembra do Pan-Americano que teve aqui no Rio de Janeiro? Vários atletas cubanos fugiram da delegação porque não queriam voltar para lá. Por que precisa isso? Porque lá não tem liberdade. A liberdade tira a paz, tira a alegria da vida de uma pessoa. Quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, nós não perdemos a nossa liberdade. Nós ganhamos a nossa liberdade. Porque quem vive na prática do pecado, a Bíblia diz, quem vive na prática do pecado é escravo do pecado. As pessoas dizem, a hora que eu quiser parar de fumar, eu paro. Para então. Não consegue. Eu tenho uma vizinha que fuma tanto, que quando ela abre a porta da casa dela, o cheiro de cigarro impregna todo o corredor. Escravo. Uma vida de cativeiro. Uma vida de dominação. Porque não consegue vencer o pecado. E eles acham que a gente tem uma vida ruim. Eu já contei isso aqui muitas vezes. Quando eu estava há muitos anos na escola de sargentos, né? E em Minas Gerais, em Três Corações, no fim de semana a gente morava numa república e era aquela mistura, a galera de infantaria, artilharia, engenharia, comunicações, morava tudo na mesma república, mais ou menos uns 10 alunos moravam juntos. E só tinha de crente eu, que era de artilharia, e o Robson Clevelaro, que era de engenharia. Eram os únicos dois crentes. Eu era um crente mais normal, olhando assim, né? E o Clevelaro, aqueles crentes um pouco mais radical, no sentido assim de veste, do estilo do culto, né? Eu era radical em relação à minha fé, mas olhando assim de longe parecia que era a mesma coisa. Amém? Não tinha fachada de crente. Um dia eu estava deitado na minha cama e Clevelaro evangelizando um colega lá. E o colega detonava o Clevelaro. E eu só ouvindo. Clevelaro falando para ele de Jesus e não sei o que lá. E ele falava, olha, eu não acredito em nada disso que está falando. Ele, não, mas a Bíblia diz, eu não acredito na Bíblia. E quando eu vi que o Clevelaro estava num sufoco danado, isso foi em 1988, muitos de vocês nem eram nascidos. E não pense que eu estou mentindo só porque eu tenho uma aparência jovial.
quando eu vi que o Clevelaro estava num sufoco danado e o cara detonando, eu fui a socorro do meu irmão. Eu falei: você está dizendo que você não acredita em céu, não acredita em inferno? Ele já tinha falado tudo isso, não acreditava em Jesus, não acreditava em Deus, não acreditava na Bíblia. Como é que você vai evangelizar um cara desse? Porque tudo que nós cremos por causa da Bíblia, da palavra. É claro que nós temos experiências com Deus, nós sentimos Deus, nós não somos um grupo religioso, místico, que que cumpre normas, rituais. Nós temos experiência de relacionamento, nós temos intimidade com Deus e nós sentimos a presença dEle. Nós ouvimos o Seu falar. A palavra, ela entra em nós e gera algo tremendo em nós, porque ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela entra, ela fala, ela quebra a cadeia, ela consola, ela conforta, porque é uma fé viva que nós vivemos. Gente, eu não sei se tem gente aqui que está vivendo uma fé religiosa, que vem aqui como se fosse uma alternativa religiosa. Não, eu poderia estar numa religião tal, mas a minha opção é ser um religioso evangélico. Irmão, você está perdendo seu tempo, porque a nossa fé é uma fé viva. O cristianismo fala de relacionamento, de intimidade, de transformação, de perdão. Deus é apresentado como Pai, não um Deus distante, um Deus longe, um Deus que você faz as tuas preces para ver se Ele te socorre, mas é um Deus de relacionamento, de intimidade. Do início ao fim da palavra, Deus é um Deus de intimidade. Começa no Gênesis, e o Senhor visitava Adão no cair da tarde, tinha intimidade e relacionamento com ele, amizade. Deus não é um Deus longe, Deus é um Deus perto. E quando Jesus vinha para nascer e vir para este mundo, a profecia já dizia: seu nome será Emanuel, ou seja, Deus perto, Deus conosco. Aleluia! A nossa fé é uma fé de relacionamento. A nossa crença fala de experiência. Aí, irmãos, eu intervi e falei com aquele rapaz, Robson Clever. Falei com outro rapaz, eu não lembro o nome. O irmão crente era Robson Clevelaro. Ele era de uma igreja batista renovada, lá do interior de Minas Gerais. Não lembro o nome da cidade. A cidade dele, muita gente vai para os Estados Unidos, ia morar nos Estados Unidos. O pessoal ia da cidade deles, ia muita gente da cidade dele. Governador Valadares, viu como é que vocês sabem? Ele era de Governador Valadares. E aí eu falei: vamos supor, você não acredita na Bíblia? Não acredita em céu, não acredita em inferno, não, nem em Deus, nem em Jesus, nada. Vamos supor que você esteja certo. Então, quando você morrer, você acredita que quando você morrer acabou? Acredito que quando morrer acabou, já era, acabou, morreu, acabou a existência. Vamos supor que você esteja certo. Eu tinha 19 anos de idade. Vamos supor que você esteja certo. Então, você vai morrer, acabou. Eu vou morrer, acabou. Robson vai morrer, acabou. E vai ser igual para todo mundo. Mas vai ter valido a pena para nós. Porque a vida, o padrão que a gente tem de respeito, de santidade, os valores de família, de conduta social, a convivência com os irmãos da igreja. Irmão, a convivência com os irmãos na igreja é uma coisa boa, irmão. De vez em quando tem um irmãozinho assim mais difícil, mas até esses irmãos são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar nossa paciência, nossa misericórdia, não é mesmo? O que Paulo diz? Tolera aquele que é fraco na fé, tenha paciência com aquele que é fraco, Tem irmãos que a gente precisa ter mais paciência, mas de um modo geral é um convívio muito bom. Ontem nós tivemos
na casa do Luiz André. O Luiz André nem deve estar aí, né? Imaginei, irmão, porque eles fizeram um culto de alimentação de graça, que da alimentação de graça não, de culto de ação de graças. E a casa de 2 andares, para limpar aquilo tudo, irmão. Eles vão ficar descansando uns 15 dias para poder se recuperar, né? Foi uma coisa boa, a gente ali com os irmãos, a gente ri, a gente conversa, a gente come, né? E crente gosta de comer. Tinha um feijão mexicano lá, ungido, irmão, aí. Fiquei até mais conectado com os céus depois que eu comi aquele feijão mexicano. Aí eu falei para ele: eu não vou ter perdido nada, ter vivido essa vida que a gente vive, a vida cristã. E quando eu morrer, vai ser igual para mim e para você. Agora vamos supor que você esteja errado e nós estejamos certos. Aí nós vamos morrer, por causa da fé em Jesus, nós vamos para o céu. E você vai morrer sem crer em Jesus, vai passar toda a sua eternidade no inferno. E terminamos a conversa assim. E eu saí, voltei para, que eu estava deitado descansando, voltei para descansar. E eu sei que ele ficou nitidamente impactado com aquilo que foi falado. Eu não sei qual foi a história daquele rapaz. Espero que ele já tenha se convertido. Mas se ele não se converteu, aquilo que eu falei para ele deve martelar na cabeça dele até hoje. Eu duvido que ele tenha esquecido o que eu falei para ele naquele dia, movido pelo Espírito Santo. O fato é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres para fazer e para não fazer. Irmãos, quem é comprado pelo sangue precioso de Jesus e foi liberto pelo poder da cruz, não é mais escravo do pecado. Não está vivendo mais debaixo do domínio do pecado, não vive mais debaixo da condenação do pecado, porque não existe mais condenação sobre nós. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Nós vivemos debaixo da graça. Aquilo que nós vivemos é por causa dessa graça, essa graça que nos salvou, essa graça que nos libertou, essa graça que pegou pessoas como eu e você, irmãos, pessoas ruins como nós. E não vem dizer que tu é bonzinho não, que tu não é não. Faz um autoexame dos teus pensamentos, os teus impulsos, as vontades que você já teve de esganar algumas pessoas. Tem alguns que entram no carro, irmão, o cara se transforma. Fora do carro é tranquilo, comportado. Entra no carro, irmão, acontece um negócio no trânsito, parece que fica endemoniado. Desde pequenininho, a criança: é meu, né? É meu. Por quê? Por causa da natureza. Nós não somos pecadores somente por conta daquilo que nós fazemos. Nós somos pecadores por uma questão de natureza. A Bíblia diz que não existe um justo sequer. Não há ninguém que tenha nascido nesse planeta que não tenha nascido debaixo do pecado. Por isso o salmista disse: em pecado me concebeu a minha mãe. E ele não está falando de relacionamento sexual, porque o sexo no casamento é santo e é para ser desfrutado. Amém, irmãs? Tem que ser desfrutado com o vosso marido. O vosso marido agradece. O sexo é santo. Quando o salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe, ele estava falando da natureza, debaixo da herança pecaminosa. Nós nascemos em pecados, separados de Deus, como Romanos 3:23 diz: todos pecaram, estão separados de Deus. Mas um dia nós fomos alcançados pela graça. A única coisa que nos distingue das demais pessoas, além do trabalhar de Deus, que nos faz
ter uma conduta diferente, cada vez mais, procurando agradar a Deus, mas de uma forma imediata, é que Ele nos perdoou. Ele perdoou os nossos pecados, cada um dos nossos pecados. E se Ele não tivesse feito isso, nós estaríamos sentenciados à condenação eterna. Aleluia. João 1,14 está escrito: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade vêm por meio de Cristo. A graça e a verdade vêm por meio de Cristo. O Verbo se fez carne para habitar entre nós. Jesus veio habitar entre nós. Irmãos, eu quando vejo, como é que é o nome daquela série? The Chosen. É esse negócio aí. Eu quando vejo essa série, irmão, eu fico assim muito empolgado, muito vibrando, né? Mesmo sendo uma representação limitada da pessoa de Jesus, eu fico imaginando como foi extraordinária a vida que Jesus viveu aqui na terra. Ele se fez carne, o Verbo, a palavra que criou todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele disse: haja luz, lá em Gênesis, e houve luz. O falar de Deus é o próprio Cristo, que é o Verbo que se fez carne. O Verbo que se fez carne, Ele para habitar entre nós, cheio de graça. Se tem uma coisa que eu e você precisamos, é de graça. É de graça. Graça para a reconciliação, graça para a salvação, graça para a transformação, graça para continuar fiel, graça para conhecer a Deus, graça para viver os propósitos de Deus. Se a gente precisa de uma coisa que a gente precisa muito, é graça. E a gente encontra a graça em Jesus, cheio de graça. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. Cheio de graça. Eu e você precisamos de graça. Ninguém é salvo sem a graça. Não tem uma pessoa sequer que tenha condições de apresentar as suas credenciais no dia do juízo e dizer: ó Deus, aqui as minhas credenciais, me considero salvo, por isso. Não há ninguém que possa fazer isso. Não há uma pessoa sequer. Se tirar de Jesus de nossa vida, todos nós somos merecedores da condenação eterna. Mas graças a Deus que fomos salvos por sua graça. Pela graça sois salvos. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Existe um padrão, irmãos, a ser alcançado. Essa versão é muito boa, né, para esse texto. Existe um padrão para ser alcançado. Todos pecaram e não alcançam, não tem como alcançar. Todos pecaram, não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Nós somos declarados justos por meio da sua graça. É coisa tremenda, é coisa linda, irmãos. Não é você, é Jesus.
Não se trata de você, se trata de Jesus. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Eu quero destacar muito isso, muito, para você não ser enganado. Eu quero destacar muito isso. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Jesus morreu, ele teve que morrer. Jesus foi um sacrifício oferecido por Deus por causa dos nossos pecados. Jesus foi apresentado por Deus, no versículo 25, como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor de quem? Dos que creem. Mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Jesus morreu por todo mundo, mas a justiça justificadora, que livra da condenação eterna, é para aqueles que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo. Vou repetir. Pois planejava revelar sua justiça. Um pouco mais. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Que coisa tremenda! Deus, ele revela a sua justiça, e na sua justiça ele condena o pecado. Deus condena o pecado. Deus não quebra o galho de ninguém, apesar dele ser amor, dele ser tão misericordioso, mas ele manifesta a sua justiça condenando o pecado. Como é que ele condena o pecado? Dando Jesus Cristo para morrer e pagar o preço do pecado. Ele condena o pecado, e aí ele justifica aquele que crê. Justificar também pode, nesse sentido e nesse aspecto, ter uma conotação idêntica a absolver. Eu fui, há um tempo atrás, eu fui escalado para compor o tribunal do júri, irmão. Que coisa complicada. 2 meses. 2 meses, complicado. Mas é interessante, para quem estuda direito dessa área, para quem gosta, é muito interessante. E no tribunal do júri, são pessoas escaladas de forma aleatória, e elas vão compor aquele tribunal. E aí há um sorteio, e naquele sorteio um número determinado dentro daquele grupo já selecionado, né? Um número determinado vai participar de um julgamento, e aí é apresentado um caso, e esse caso indica qual foi o crime cometido, né? Crime cometido com todos os relatos, os detalhes. Aí tem as testemunhas, as testemunhas que presenciaram o crime, tem as testemunhas da defesa, tem as testemunhas da acusação, e ali no final das contas a gente decide, a gente avalia e decide o nosso voto. E depois do voto, da reunião dos votos, o juiz dá a sentença. É interessante que quando nós olhamos para o juízo de Deus, o tribunal de Deus que vai julgar todos os seres que viveram neste planeta, o fato é que o nosso histórico, a nossa vida, toda será favorável a uma condenação, a uma sentença condenatória. Entretanto, fala assim, advogado,
Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. O nosso advogado, ele vai nos defender. Ele vai falar, olha, ele cometeu isso. Aí vai passar um histórico da nossa vida, dos nossos pensamentos, aquelas besteiras que você pensou lá do teu patrão, vontade de enganar, de matar. Vai passar, irmão, vai passar tudo. Os pensamentos impuros, tudo vai passar. As palavras que você falou quando você estava sozinho, na sua casa, com raiva, tudo vai passar. Toda a tua história vai passar na sua frente. Irmãos, quando você começar a ver o registro da sua vida na presença de um Deus santo, como é o nosso Deus, quando as pessoas começarem a ver tudo que aconteceu com ela sendo passado na presença de um Deus santo, como é o nosso Deus, nenhuma delas terá a coragem de dizer que a sentença de condenação será injusta, principalmente pelo fato de que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Ele fez o que podia fazer para nos salvar. Então, aqueles que creem em Cristo, que morrerem depois de terem tomado uma decisão de crer em Cristo, após passar o relato da sua vida, Jesus vai se apresentar como advogado e vai dizer ao Pai: Pai, todos os pecados deles foram perdoados, porque eu morri para pagar o preço do pecado dele. E o juiz vai dizer, a sentença vai dizer: está absolvido, entra para o gozo do teu Senhor, preparado antes da fundação do mundo. Aleluia, para aquele que crê, para aquele que crê em Jesus. Aleluia, irmãos, é isso que é o justo juiz nos justificando. Deus revela a sua justiça condenando o pecador, mas justificando também aquele que crê em Cristo Jesus. Deus condena o pecado, mas declara justo o pecador que crê em Jesus. Graça tira o foco daquilo que nós fizemos, para colocar o foco daquilo que Jesus fez por nós. Aleluia. Isso é tremendo demais. Porque se o foco estiver em cima daquilo que nós fizemos, mesmo agora, depois de termos experimentado a salvação, mesmo agora, com a vida que nós estamos vivendo, buscando melhorar cada vez mais, mesmo agora, se não tiver a graça tirando o foco da nossa vida para colocar em Cristo Jesus, nós estamos ferrados. A graça faz isso, ela tira o foco da nossa vida, daquilo que nós fizemos, e coloca o foco em Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar e nos substituiu na cruz. E o último texto que eu quero ler é o de Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha que coisa linda. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifesta a salvação e a possibilidade de salvação a todos os homens, a todos os seres humanos. A graça de Deus, a morte de Cristo, foi para proporcionar salvação a todas as pessoas. A todas as pessoas. Mas como nós lemos no texto anterior, ela só é validada a partir do momento que uma pessoa, pela fé, entrega a sua vida para Jesus e crê nele. Vai ser muito triste no dia do juízo, alguém ao ser condenado, saber, porque eu tenho certeza que vai ser trazido à luz mais uma vez o que Cristo fez para salvá-la, e ela não ter se apropriado dessa salvação que é pela graça.
Irmãos, a salvação não depende de nós fazermos coisas extraordinárias, de fazermos grandes sacrifícios. A salvação, ela deve ser mantida com esforço, sim. Um esforço de não se entregar ao pecado, um esforço de não abrir mão dos valores e princípios tão preciosos que nós recebemos em Jesus. Mas a salvação, ela não demanda algo que nós tenhamos que fazer para conquistá-la. A salvação, ela depende de uma fé verdadeira, de uma entrega verdadeira, de uma submissão verdadeira. Olha, Senhor, eu te quero como meu Senhor e Salvador da minha vida. A minha vida é tua. Eu declaro que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Deus. Jesus é muito precioso, irmãos. Jesus, ele torna Deus humano. Ele humaniza Deus. Jesus, a convivência aqui na terra de Jesus conosco, ele torna Deus acessível. Jesus é extraordinário. Eu quero muito ver Jesus. Eu não quero morrer agora para ver Jesus, mas eu quero, quando chegar a hora, eu quero muito ver Jesus. Ver aquele que foi capaz de abrir mão da sua glória para viver aqui na terra como um homem, de uma forma simples, sendo injustiçado, não sendo reconhecido, sendo ultrajado, sendo, blasfemaram, zombaram dele, cuspiram nele. Ele, o Deus da glória, veio morrer por nós, veio viver os propósitos do Pai, veio morrer em nosso lugar, foi rejeitado, mas em nenhum momento ele deixou de nos amar. Eu quero muito conhecer a Jesus, eu quero muito ver a Jesus pessoalmente. Aleluia. Essa graça salvadora, eu estava lendo aqui no versículo 12, ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Essa graça nos ensina a renunciar à impiedade. Olha só o que a graça faz. Além de se revelar salvadora a todos os homens, essa graça também nos ensina. A graça nos ensina a renunciar à impiedade. Nós recebemos graça de Deus para renunciar à impiedade, viver uma vida santa, agradável a Deus. A graça nos proporciona condições de viver uma vida assim. Aleluia. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aleluia. Essa graça faz isso por nós, irmãos. E eu quero terminar essa palavra com uma história. Existia uma família no interior da Inglaterra. Quero pedir aos irmãos que por favor venham. Existia uma família no interior da Inglaterra, onde o filho, ele tinha muitos problemas no relacionamento com os pais. Havia muita tensão naquela família. Ele era um filho rebelde, não obedecia, haviam muitos conflitos. Não era um ambiente agradável. Os pais tentavam convencê-lo, ajudá-lo, mas ele não ouvia. Vez após vez, havia uma atmosfera de tensão dentro de casa. Até que um dia ele tomou a decisão de ir embora. Aquele filho pegou as suas coisas e, de forma desrespeitosa, saiu de casa, deixando para trás tudo aquilo que os pais haviam lhe concedido, lhe dado, através da educação, através do amor, por não compreender por que os pais tentavam ajudá-lo e orientá-lo. Ele saiu de casa, ele foi embora. Ele morava próximo a uma estação de trem. Ele pegou o trem e foi para uma cidade, para uma outra cidade, morar e viver a sua vida longe dos seus pais.
sem dar nenhuma satisfação, sem dizer para onde estava indo, sem dizer o que estava fazendo, aquele homem se mudou e foi embora e foi viver a sua vida. Os anos se passaram, ele construiu a sua vida, ele amadureceu, ele começou a refletir sobre tudo que ele tinha causado para os seus pais. Ele começou a perceber o quanto ele havia feito mal para a sua família e para a sua própria vida. Agora ele já era um homem casado, já tinha um filho, e ele entendia, ele conseguia enxergar a família com uma outra ótica. Então, naquele tempo não havia e-mail, não havia celular para mandar mensagem. Ele escreveu uma carta para os seus pais, para a sua família. Ele disse: pai, eu estou com saudade de vocês, eu gostaria muito de ir vê-los, mas eu não tenho certeza de que o Senhor deseja me ver e me receber depois de tudo que eu fiz. Então ele escreve uma carta pedindo perdão e falando sobre a dúvida que ele tinha, se seria recebido ou não. Então ele faz um pedido na carta, ele fala: olha, eu vou até aí no dia tal, e vou passar com o trem, porque o trem passava em frente à casa antes de parar no local onde iria desembarcar. Eu vou passar aí com o trem, e se o Senhor me perdoou, se eu puder ir vê-los na casa de vocês, por favor, coloque um lenço branco na árvore que fica em frente da casa, e eu vou saber que fui perdoado, então eu vou aí. Caso não tenha nenhum lenço branco, eu vou passar direto e irei embora seguir a minha vida. Quando chegou o dia, ele pegou o trem, foi até a casa dos seus pais, ali no trem, em direção à casa dos seus pais. À medida que se aproximava, a tensão aumentava, a ansiedade aumentava. Ele não sabia se poderia ir ver os pais ou não, não sabia se tinha sido perdoado ou não. Havia uma inquietação muito grande. Quanto mais se aproximava, mais aumentava a sua ansiedade. Quando já estava bem perto da casa do pai, ao chegar em uma esquina, ele viu uma árvore com um lençol branco em cima dela, e ia passando outra árvore com outro lençol branco, outra árvore com outro lençol branco. Quando chegou em frente à sua casa, havia lençol branco espalhado para todos os lugares, na árvore, no muro, no telhado, na janela, no varal. Havia lençol branco em todos os lugares. E ele entendeu que os seus pais haviam perdoado ele. Sabe, queridos, essa história, ela nos remete ao nosso relacionamento com o Pai. Tem muita gente que saiu da igreja porque pecou, porque fez alguma coisa ruim, ou porque alguém fez alguma coisa com ela. Ela saiu e foi viver a sua vida, e muitas vezes não tem força para voltar, porque de alguma forma se sente culpada. Mas eu quero dizer para você, não importa o que você fez, Jesus perdoa você. Tem pessoas que já ouviram a mensagem do Evangelho, já ouviram a pregação do Evangelho, mas nunca tiveram uma experiência de entrega, onde puderam pela fé receber a salvação e o perdão de Jesus nas suas vidas. E por conta disso, ainda estão debaixo da condenação eterna, porque carecem da graça e da misericórdia e do favor de Deus para perdoá-la, para salvá-la, para libertá-la. Eu quero dizer para você nessa noite que hoje os céus estão com muitos lençóis brancos estendidos, dizendo para você que há perdão de Deus para ser liberado, há perdão de Deus para ser ministrado na sua vida.